essas taxas, né? Tem juros Sim, abusivos então, mesmo. vou responder Qual que é a agora. taxa correta de Isso, mercado, pô, né? Que é estipulada, porque deve ter uma taxa média hoje, estipulada talvez, Sim. acredito que pelo Banco Central, né? Então fala um pouquinho pra gente sobre Assim, ô Vitor, é justamente isso que eu queria falar. Tipo assim, mas existe algum número isso, não? pra eu poder ir lá olhar meu contrato e ver se tá acima, se tá abaixo? Onde que eu posso me encontrar nisso aí? Não existe hoje, ou seja, um número fixo que os bancos têm que te cobrar de juros remuneratórios, né? Já a gente vai falar sobre também os moratórios, que também acontece muito anatocismo, muita, né? Cobrança indevida nos moratórios, já expliquei o que é isso, mas não existe hoje um número fixo. O que existe é justamente o que você falou. O Banco Central, ele faz um regulamento e os bancos devem seguir uma média praticada naquele momento. Mas não existe 1%, 2%, 3% ao mês. Existe uma taxa Não estipulada existe. O cravada, banco, ele é livre para poder estipular a taxa que ele quiser. Ou seja, ele pode te cobrar os juros que ele quiser. Só que a palavra pode não quer dizer deve. Entendeu? Então, assim, e aí ele tem que seguir o que é regulamentado pelo Banco Central. Então, Pedro, eu tenho meu financiamento. Como é que eu faço para saber, né, se eu estou pagando? Bom, primeira coisa é fazer uma análise comigo. Com a minha empresa, com a Mais Crédito. Aí eu te ajudo. Com a Mais também. Crédito. Exato. Mas você também pode, de fato, isso está no site do Banco Central, você consegue lá acessar qual é a média, né? E ali pedindo a cópia do teu contrato, você vai ver qual é a taxa que está no teu contrato de financiamento. Mas e aí que tem uma outra pegadinha muito importante, pessoal. Às vezes a taxa que está lá no Banco Central, ela pode ser ou igual, né? Ou até superior ao que está no teu contrato. Só que o que as pessoas não sabem é que se você recalcular aquele contrato, está dizendo que é 1% ou 1,5%, e você fizer o mesmo cálculo, você vai descobrir que não é 1,5%. Acontece isso, às vezes o que tá impresso é uma coisa, mas quando você faz. Mas acontece. Entendeu? Às vezes o que tá lá é uma coisa, mas quando você vai descobrir é outra. Óbvio, não em tantas proporções, mas o que acontece? Quantos clientes os bancos têm? Vou te dar um exemplo. Você fala pra pessoa, mas meu caso aqui tá me cobrando só, sei lá, R$10, R$15 a mais. Tá, mas põe isso em milhares de clientes. Exatamente. Quanto isso não dá de receita? Você tá entendendo? Mas assim, bom, enfim, isso acontece. Então hoje você quer saber se você tá, se o teu juros tá acima ou não, vai no Banco Central, lá tem a tabela, lá você consegue... Tem até a calculadora, você consegue fazer um cálculo, colocando ali o valor que você financiou, e aí você precisa saber qual é o valor que você financiou, porque na tua cabeça você vai naqueles 15 mil, né? Naquele exemplo que eu dei agora há pouco, né? Por isso é importante você pegar a cópia do contrato. Olhar na tua cópia de contrato, quando tem que estar lá de juros remuneratórios, comparar com a média. E lá você pode fazer o cálculo também. Tá Pedro, bom? a gente tá com algumas dúvidas aqui, gostaria que você falasse. Com certeza pessoas que acabaram de começar a nos ver, nos ouvir, mas olha só. Vou pedir pra você responder rapidinho, porque Tá. a Ana falou assim, por que os bancos não falam que os juros são abusivos? Ana, né? Ana. Então, Ana Costa. Ana, assim, o banco nunca vai falar isso, né? Com todo respeito, assim, tô dando risada, mas porque assim, ele não vai falar que o banco depende de juros. Sim. A Ana, se ela, o gerente, se a pessoa que trabalha lá no banco, ela vai falar, cara, não tem, esses juros aqui você tem que pagar, não tem jeito. Não ficou, a parcela tá muito alta, peraí que eu vou dar um outro jeito. Eu vou refinanciar pra você, vou diminuir aqui, mas vai colocar mais juros e o banco vive disso. Ó, a gente não chegou nesse assunto ainda, mas mesmo assim eu vou pedir pra você já dar uma pincelada aqui, porque o Rafael Pereira tá nos acompanhando e ele quer saber. Meu carro foi apreendido faz um mês, não contratei advogado, ainda posso recuperar o meu carro? Então, Rafael, seguinte, se faz um mês e assim, você não contratou advogado, você não correu atrás, é difícil, mas há possibilidade. Vou te explicar o porquê. Muitas vezes o banco não consegue. Ele olha a dívida, ele olha o risco, eu não sei aqui detalhes do contrato do Rafael, não sei quanto é que ele pagou, quanto é que faltou, enfim. Mas dependendo, às vezes, a receita que o banco vai ter no leilão desse carro não compensa. Então, às vezes, 30 dias ainda dá tempo, pode ser que o banco não tenha iniciado todas as tratativas para seguir com o leilão, porque o carro, depois que é apreendido, ele vai para o leilão. Se quiser, depois eu explico um pouquinho sobre como funciona a busca e a apreensão. Mas é possível, se o banco não leiloou ainda, se não iniciou as tratativas, é possível você negociar ainda com o banco e recuperar esse veículo, mesmo depois de um mês. Agora, é difícil? Se a gente colocasse aqui 90% de chance de o banco ter seguido, 10% aí para recuperar. Rafael, faz o seguinte, então, entra em contato com o Pedro na Mais Credit, daí você vai passar toda a sua situação para ele vai entender o seu caso e você já trabalha em cima disso, tá bom? Faz isso. Só mais uma coisa rapidinha aqui, porque deixa eu ver aqui quem foi, que falou assim...
Mariana, vai cair naquilo que a gente já falou. Via Mais Crédito, não reclame aqui, não vou contratar. Você chegou agora, né, amada? A gente vai responder pra você com todo respeito. Vai lá. Então, Mariana, assim... Adeus, Mariana, que eu já vou embora. Fica aí, Mariana. Olha, Mariana, se você não contratar e continuar pagando teu financiamento, você vai continuar pagando juros, né? Óbvio, primeiro vamos fazer uma análise aí, que seria importante. Então, assim, isso aí seria sem compromisso, totalmente gratuito. Eu acho que isso pelo menos vale a pena pra você ter noção, de repente, o que você tá pagando. Agora, se você não seguir só porque você viu no Reclame Aqui, eu acho que você deve repensar, porque... Mariana, o Pedro comentou com a gente um pouco mais cedo, que talvez realmente você não tenha acompanhado, isso é muito importante. Por que tem reclamação no Reclame Aqui? Porque essa empresa, ela se cadastrou ao Reclame Aqui, deixando essa porta aberta para o cliente poder reclamar, para que o cliente tenha a solução do problema dele. Então, e eles têm também o selo, como que fala mesmo? Selo de verificação. Que eles receberam do próprio Reclame Aqui. Porque existiu a reclamação, mas existiu a solução do problema. Então, este selo não é para qualquer empresa. E a Mais Crédito possui esse selo dada pelo Reclame Aqui. Então, é uma empresa, assim, que você deve procurar se você precisar, tá bom? Eles acham que também um ponto importante poxa, se você não for contratar ou comprar você algo... não vai consumir tá nada hoje. Você não vive, né? Exatamente. Hoje, assim, independentemente de serviço, de prestar ou não, você faz um post lá, você põe alguma coisa na internet, você tem um monte de reclamação. Sim. Entendeu? Tipo, dependendo. Você vê vários artistas e só vem com isso. Às vezes a pessoa coloca qualquer coisa, faz um comentário, se posiciona, vem gente elogiando. Eu não sou artista, eu não sou famosa e me chamaram de velha e enrugada e tá tudo bem. Vocês têm o seu direito de falar o que vocês quiserem. Eu respondi da forma como eu quis e tá tudo bem. Vida que segue. Acho que, Pedro, um ponto importante você acabou de comentar, né? Às vezes a pessoa ela vai entrar lá no Banco Central, vai fazer a taxa dela, ou ela vai olhar no contrato, o banco tá falando que a taxa média é 1,5, e ela vai olhar no contrato dela e tá lá 1,5, tá 1,3. Mas que não necessariamente aquilo é o caso real. Exato, mas então assim, aí onde entra as empresas especializadas que vão realmente fazer essa análise de forma profissional. Presta atenção, aquilo que eu falei. Uma coisa é o número, é os juros. Isso é uma coisa. Às vezes o número ele pode estar igual. Teve um cliente lá que, se eu não me engano, só de restituição foi R$9 mil. Porque a taxa de juros era 1%. Era até considerada uma taxa legal, tinha bancos que cobravam mais altos. Por que ele conseguiu 1%? Porque ele deu mais de 50% de entrada na hora de financiar. Então, assim, imagina, ele financiou um pouquinho. Esse cliente tinha financiado, sei lá, 20 mil, 30 mil, não lembro agora, né? O carro até era um carro de valor alto. Só que ele deu mais de 50% de entrada. Então, a taxa de juros era 1%. Sabe por que foi agregado? Seguro, as cláusulas, as taxa, tarifa, não sei das quantas, não sei o que, outro, né? Então os juros estavam ok, mas aquelas taxas não. Estavam devidas. Então a parcela dele, cara, teve uma redução ali. Essa daí foi mais de 50% por conta disso, que ele tinha financiado pouco. Foi um caso diferente. Acho que assim, o que chama muito mas é isso, entendeu? Tipo assim, uma coisa é os juros remuneratórios, é a taxa de juros, 1,6, não sei o quê. Outra coisa é o capital financiado. Houve outras taxas que aumentaram o capital que eu estava financiando, então aí você tem que se atentar.